andando com Noé pelas vielas da vida. Por que as vielas? Porque a viela é aquela estradinha apertada, né? Não é uma avenida, mas uma estrada apertada. E isso faz a gente pensar no que Jesus Cristo falou, que a porta é estreita mesmo, é uma viela, e não é uma porta larga, né? O mundo é que propõe essa porta aberta, larga, né? Onde não tem barreira, não tem ética, não tem moral, não tem princípio, tudo pode, tudo vale, né? Mas a Bíblia não, ela vai ponderar alguns pontos para nós que somos homens aqui, vai mostrar aonde que nós podemos ir, aonde a gente não pode ir. Então, por isso que o Noé, ele se transforma para nós hoje, aqui na nossa reflexão, como um modelo, como um protótipo de alguém que andou com Deus. E por isso que eu li o texto aqui, anterior à apresentação de Noé, o contexto que Noé estava vivendo. O Noé estava vivendo num contexto muito difícil, num contexto como o nosso contexto, né? Num contexto de crise, de injustiça social, né? Num contexto de moralidade jogada no lixo, uma geração que esqueceu de Deus, uma geração que perdeu Deus de vista. É nesse contexto de dificuldade para a pessoa se manter fiel, para a pessoa se manter no casamento, para a pessoa se manter na vida íntegra, para a pessoa se manter vivendo para Deus, é que surge a figura de Noé, porque tudo hoje que nós estamos vivendo, tudo hoje é impuro, né? A comida é impura, o ar é impuro, o leite é impuro, o café é impuro, tudo hoje é impuro, e isso entra dentro da moral também. A ética, a moral é impura. A gente vive num mundo cheio de lama, que tenta nos atrair. Quantos são os homens que estão viciados hoje em pornografia? Quantos são os homens que estão hoje viciados no consumismo? Quantos são os homens hoje que estão viciados no trabalho? Eles dão mais valor ao trabalho do que ao filho, dão mais valor ao trabalho do que à esposa, dão mais valor ao trabalho do que outra coisa. E a vida vai passando, ele não vê o filho crescer, ele não vê a dor na alma do lar dele. Outro dia eu falei aqui na igreja que é muito fácil a gente construir uma casa. Se você tem dinheiro, se você se organizou, se você fez um empréstimo, você vai lá e faz uma casa, tijolo, reboca e faz toda a parte de engenharia, de arquitetura, tudo bem. Agora, o difícil é construir um lar. É construir um lar onde ali tem respeito, tem amor, onde ali tem saúde, onde ali tem vida. Então, construir uma casa, qualquer pessoa constrói. Tem muitas casas maravilhosas na cidade de Tubarão, mansão até, mas que lá dentro não tem um lar. Lá dentro tem confusão, lá dentro tem traição, lá dentro tem um monte de coisa. Construir um lar, a gente constrói a partir de uma ótica cristã, ou de uma cosmovisão bíblica, de uma visão que eu tenho da Bíblia para eu construir lá. E o Noé, ele estava vivendo nesse clima onde os homens da sua geração não amavam mais a Deus. Quem é Deus? Quem é o Deus que o Noé está servindo? Os homens não amavam mais a Deus, os homens amavam mais as coisas deste mundo do que o Senhor. E por conta disso, o texto que eu li, não vou entrar aqui nos detalhes, você vai perceber que o próprio Deus se aborreceu com aquela geração. 2 vezes na Bíblia você vai perceber, e a terceira vai acontecer também, que Deus se aborrece. Primeiro é com a geração de Noé. Deus fala para Noé: constrói uma arca, eu vou destruir toda essa geração. E segundo, foi com a geração de Sodoma e Gomorra, que Deus manda eles lá avisar o Ló e diz: Ló, foge por tua vida porque eu vou destruir essa geração. Por que Deus toma essa atitude? Porque a geração tanto de Noé como a geração de Ló e como a nossa geração também são gerações que não têm arrependimento, que tudo está acima de Deus, que Deus, na verdade, as pessoas encontram Deus aonde? Encontram Deus, às vezes, ou no batismo, ou no funeral, ou numa formatura que tem uma palavra, ou alguma coisa assim, mas as pessoas hoje não estão dispostas mais
a conhecer quem é Deus. Eu não conheço Deus pela hereditariedade, porque meu pai falou, porque alguém falou. Não, eu conheço Deus pela intimidade que eu tenho com Deus. Essa é a proposta que a Bíblia passa para mim e para você. Então, o mundo de Noé, ele não é diferente do nosso. Não é. O ser humano, ele sempre é igual em todas as gerações. Ele é composto com a mesma massa, a massa humana, que é marcada pela natureza pecaminosa, que tem que ser drenada pelo Espírito Santo, para que eu e você não viemos fazer coisas horríveis e horripilantes que está acontecendo hoje na nossa geração. Para nós vencermos a nossa carne, para nós vencermos a nossa mente, para nós vencermos as tentações do dia a dia, somente pela graça de Deus, somente pela bondade do Senhor. Então, a geração não muda, mas o Noé, ele encontra a graça diante de Deus. Pode passar ali. Noé é um modelo para nós no mundo confuso. Nosso mundo está confuso, pessoal. Se você sair fazer entrevista aí para qualquer pessoa, você vai ver que aquilo que é certo é errado e aquilo que é errado é certo. Por exemplo, hoje, uma moça, uma jovem de 18, 20 anos, se ela chegar na universidade, eu falo isso porque eu dou aula em universidade. Se ela chegar na universidade hoje, ou em qualquer lugar, e falar, eu sou virgem, eu estou me guardando para o meu esposo, o pessoal, todo mundo vai rir dela. Enquanto antigamente, essa virtude era uma coisa importante que os pais preservavam as filhas. E hoje, nós vivemos uma época que o que é certo é errado e o que é errado é certo. Veja, por exemplo, os streams que tem na TV. Quem são as pessoas que hoje se tornaram filmes? São as pessoas que fizeram crimes hediondos, que assustou o país e que hoje são temas de filmes hoje que as pessoas estão assistindo e essas pessoas estão recebendo, né, por exemplo, como uma fulana ali, que eu não vou dizer o nome dela, né, que fez um crime hediondo junto com duas pessoas, mataram a família, né, por completo, né, e o filme saiu agora e só na saída do filme ela ganhou mais de 100 mil seguidores. Tipo, o pessoal dizendo assim, ó, eu estou apoiando o que você está fazendo. Então, nós vivemos hoje, né, o Noé, né, é um modelo para nós. Por quê? Porque assim como no mundo dele as coisas eram confusas, como as prioridades eram erradas, né, como hoje é errado também, né, então você olha para você e para mim, nós, né, qual é o senso de prioridade na nossa vida? O que é prioridade? Aquilo que vem em primeiro lugar. Será que vem em primeiro lugar é Deus e depois a nossa casa? Nossa família? O que vem em primeiro lugar para nós define a nossa identidade, define para onde a gente quer ir. Quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Se você sabe para onde você quer ir, se você sabe para onde você quer levar a sua família, se você tem foco, se você tem meta, se você tem propósito, se você tem objetivo, eu sei para onde eu estou levando a minha casa, eu sei para onde eu quero ir, então você tem foco. Agora, se você não tem, então você não sabe para onde você está indo. A moda pode te levar, a mídia pode te levar, os arquitetos dessa geração podem te levar para um start de vida que você não quer, mas você chegou lá. É igual aquele mendigo que estava andando na BR com uma placa nas costas e na frente e estava escrito, não me siga, porque nem eu sei para onde eu estou indo. Então tem muita gente assim também, que não sabe para onde está indo. Ele vem no culto, ele levanta a mão, ele adora, tudo, mas ele não sabe para onde é que ele está indo, ele não sabe o foco central. E aqui, o Noé é um modelo para nós, nesse mundo confuso, para nós hoje, né? Porque eu dou graças a Deus pela vida de cada um de vocês aqui, homens, né? Aqui tem jovens, aqui tem adolescentes, aqui tem homens casados, aqui tem avós, aqui tem várias pessoas que vieram aqui ouvir a palavra de Deus, que entendem que há uma confusão ética, moral, sistêmica neste mundo que nós estamos vivendo aí, e que o único que pode nos levar a nós termos uma serenidade de alma, de coração, de mente, é Jesus Cristo. É o Senhor.
E aí, quando a gente olha para o primeiro livro da Bíblia, aqui o Bereshit, que é o Gênesis, e a gente pega para traçar aqui, e a gente usa, como hoje aqui, a vida de Noé, a gente percebe que Noé é um modelo para nós, porque diz assim, eis a história de Noé. Noé era um homem justo, era um cara de caráter, era um cara que tinha boas decisões, era um homem que não importava, se ele viajasse lá para Foz do Iguaçu, na empresa onde ele está trabalhando, a esposa dele aqui em Tubarão ia dormir descansada. Por quê? Porque sabe o marido que tem, sabe o filho que tem, sabe que ele é íntegro, ele é sincero, sabe que ele é uma pessoa justa, ele não vai enganar ela lá. Ele também não vai acessar algum filme pornográfico porque ninguém tá me vendo. Então eu acesso e vou comendo essa comida estragada que é hoje em pesquisa, né? Talvez o número 1 em separação e divórcio hoje na composição homem e mulher. Então o Noé, ele era um homem justo. Ele era uma pessoa, um dicaio aqui, um homem que as pessoas olhavam para ele e tinha prazer, vontade de querer ouvir aquele velhinho. Porque ele tinha sabedoria, porque ele sabia o que estava falando. Então, mesmo diante, porque você não pode dizer assim, pastor, mas é muito complicado a minha vida, porque, puxa, onde eu trabalho é complicado, tem muita mulher bonita lá, e aí a tentação vem, e na academia onde eu vou, é complicado, porque daí tem muita mulher bonita, e eu não quero olhar, eu olho para cá, vejo uma bonita ali, eu olho para lá, e tal, então para mim é difícil, e tal. Não, se você é uma pessoa íntegra, se você é uma pessoa honesta, se você é casado que está aqui, né, se é um homem casado, que tem uma aliança, que tem um compromisso com a sua esposa, você faz um compromisso como o Jó falou, eu fiz um compromisso com os meus olhos. Então a gente vive o quê? Uma vida de pureza. É fácil? Claro que não é. Mas é necessário. Nós vivemos uma vida de santidade. O que é santidade? Kadosh. Santidade é eu ser separado. Ser separado para Deus. Ser separado para glorificar o nome de Deus. Porque ser mais um nesses 8 bilhões de pessoas que nós temos hoje no planeta é muito fácil. Agora, ser diferente, ser contracultural, ser diferente da cultura vigente, ser diferente da opinião vigente, ser diferente daquele que conta piada imoral. Outro dia, já faz tempo, o pessoal antes de eu ser pastor, eu era funcionário público. E aí o pessoal que trabalhava comigo, eles chegaram, Carlão, eu sei que tu é pastor e tal, mas, cara, vamos se reunir um dia, lá em casa, junto com o pessoal que trabalhou com a gente, que foi criado com a gente ali e tal, e aí cada um leva a sua bebida, eu sei que tu vai levar refrigerante, a gente vai fazer uma carninha ali, só pra gente estar junto e tal. Aí eu falei, cara, acho que eu não vou não sei o que. Aí a Cida me falou, não, vai, é bom, tu vai lá pra ser sal, pra ser luz. Eu falei, é verdade mesmo. Aí fui, sentei lá com eles, conversa básica, e fala de esporte, fala de não sei o quê, fala disso, fala daquilo e tal. Aí, e como é que é ser pastor? Eu falei, não, é assim, assado, filho de sopado e tal. Nós vamos te colocar no grupo, a gente pode te colocar no grupo de WhatsApp? Eu falei, não tem nenhum problema, tudo o pessoal que a gente conhece, pode colocar. Aí coloquei, isso era na sexta-feira. Chegou na segunda-feira, pimba. Os caras me mandaram um filme pornô. Pedaço de um filme pornô. Eu olhei assim, eu nem abri, eu já vi que eu falei, opa, peraí, mas... Aí eu mandei uns 2 versículos bíblicos. Aí na quarta-feira, pimba, mandaram, mas eles já fizeram isso para ver, mandaram mais, e eu, pimba, mandei mais 2 versículos bíblicos lá para eles sem abrir. Aí na quarta, quinta coisa, aí eu até falei, pessoal, eu agradeço muito e tal, mas eu vou sair desse grupo aqui, entendeu? Saí do grupo, nem abri nada, entendeu? Por quê? Porque eu tenho um compromisso, não é com a minha esposa, eu tenho um compromisso com Deus. E o Noé aqui, ele era um homem justo. Ele não era um homem justo, ele era um homem íntegro. O que é íntegro? É ser inteiro, eu não sou dividido. Aqui eu sou uma coisa, aqui eu sou outra. Né? A integridade, né, é diferente da dúvida. A dúvida é quando você chega num caminho e você tem uma bifurcação. Você não sabe se vai para cá, você não sabe se vai para lá. Isso é dúvida. O íntegro é diferente. O íntegro é quando ele é inteiro.
Por isso a palavra íntegro. É quando ele é o mesmo aqui, ele é o mesmo que está no trânsito, ele é o mesmo que está lá na casa dele com a esposa, ele é o mesmo que está na frente da televisão e a esposa já dormiu e ele sabe que não pode acessar coisas que vão contaminar ele. Ele é o mesmo que sabe que da boca dele tem que sair palavra de vida, ele tem que educar o filho dele segundo a orientação bíblica e educacional. Então ele é uma pessoa íntegra, ele não é uma pessoa que usa máscara. Que aqui eu sou uma coisa e lá no meu trabalho eu sou outra. O Noé, ele era um homem íntegro, diz a Bíblia, né? E entre os seus contemporâneos, ou seja, a sua geração. Então, qual é o nosso grande desafio hoje, como homens aqui? É a gente ser homens de Deus. Esse é o grande desafio nosso. E ser homem de Deus, na geração que não quer Deus, é complicado. E ser homem de valor, numa geração sem valor, é complicado. E ser homem de oração, numa geração que ninguém ora, é complicado. E ser homem que quer ler a Bíblia, numa geração que não lê a Bíblia, é difícil. Porque nós estamos na contramão do mundo. É como você andar de bicicleta contra o vento. O mundo vem em uma direção e a gente está indo em outra direção. Então, o Noé, toda aquela geração, se você ler aqui, é poucos versículos só. Toda aquela geração, a não ser a família dele, deram as costas para Deus. Entendeu? E aí, quando a gente dá as costas para Deus, sempre vai ter algumas consequências que não são tão boas assim. Então, passa a outra coisa ali para a gente ir. O julgamento de Deus e a arca da salvação. Faça uma arca de tábuas de cipreste, faça compartimentos na arca e a vede com betume por dentro e por fora. Deus falou para Noé: eu estou cansado dessa geração e eu vou destruir essa geração. Você sabe que Noé construiu a arca? Sabe quanto tempo que ele demorou para construir uma arca? 120 anos. Por isso que o apóstolo Pedro diz que ele foi o apregoador da justiça. Está escrito na epístola do apóstolo Pedro. Durante 120 anos, cada martelada, cada betumada, cada tábua que ele colocava ali, ele estava dizendo para aquelas pessoas se arrependerem. Não é em vão que Jesus Cristo, no Novo Testamento, usa a figura do Noé para falar do julgamento. Ele diz: assim será a volta do Filho do Homem, como nos dias de Noé, casavam e se davam em casamento até que veio o dilúvio. Então Noé ficou 120 anos como um apregoador, né, mostrando a justiça de Deus para aquela geração que não queria Deus. E Deus mandou ele fazer uma arca, por quê? Porque a arca era o local onde Deus iria salvar o Moisés, e o Noé, e não só o Noé, mas também toda a sua casa. Porque a promessa de Deus não é só para você. A promessa de Deus é para a sua casa, é para a sua esposa, é para o seu filho, entendeu? É para o seu neto. A bênção de Deus se espalha para a família toda. E hoje a gente não tem arca. Hoje a nossa salvação não é a arca de Noé. Hoje a nossa salvação é Cristo Jesus. Ele é que nos salva. E Deus então manda ele construir a arca, e eles constroem essa arca, porque Deus vai julgar aquela geração. Pode passar aí para a gente correr rapidinho, estou indo bem aqui. Eu falei que Noé e sua família são salvos por Deus. Está escrito lá: então Deus disse a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Cheia de violência, é a nossa geração. Quando eu li ontem e saiu essa reportagem em todos os jornais e meios de comunicação aqui no Brasil, por conta daquela menina que ali na praia de Floripa, no sul da ilha, né? Ela foi caminhar, menina de 31 anos, fazendo mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina. Ela foi caminhar, um caminho onde ela sempre fazia para depois ter aula de natação, e de repente aparece aquele moço, 21 anos de idade, pega aquela menina
entendeu? Mata a menina, estrangula a menina, estupra a menina. Isso há 3 dias atrás. Joga a menina no mato e segue a vida como se nada fosse nada. Essa é a geração que a gente vive. A geração que a vida ficou banal. A vida está banalizada. É a mesma geração de Noé. Depois o Senhor... Não, pode voltar ali só um pouquinho. Eu só quero ler aquele versículo. Depois o Senhor disse a Noé: entre na arca você e toda a sua casa, porque reconheço que você é justo diante de mim no meio dessa geração. Então, olha só, pessoal. Quem é casado aqui? Levanta a mão. Levanta, ok, quem é casado? Quem tem filhos aqui? Deixa a mão levantada. Bastante pessoas. E quem é casado e quer ter filhos? Levanta a mão. Quer ter filho, né, irmão? É isso aí. O projeto de Deus sempre é um projeto para abençoar famílias. E nós, homens, nós somos o cabeça do lar. Não é o cabeça de mandar, não é isso que a Bíblia está falando. Nós somos o sustentáculo da nossa família. Nós somos o sacerdote do lar. Nós somos aquelas pessoas que dão o prumo para a vida dos nossos filhos, da nossa esposa. Nós protegemos a nossa casa. Nós somos aqueles que oramos pela nossa casa. Nós somos aqueles que oramos pela nossa esposa. Nós somos o sustentáculo da família. Nós somos aqueles que sentamos com os nossos filhos, que a gente entende os nossos filhos, que a gente, se tem filho adolescente, vai estudar sobre adolescência, para você poder conversar e entender o mundo do seu filho. Entendeu? Você tem filho criança, estuda sobre essa faixa etária, para você poder ajudar também o seu filho nessa hora. Então, nós, como cabeça do lar, como sustentáculo da família, né? Nós somos o grande responsável de levar a nossa casa na presença do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que nós somos sacerdotes. O que o sacerdote fazia lá no Antigo Testamento? Qual era a função dele? A função dele era diferente do profeta. O profeta entregava a profecia. O sacerdote, diante de Deus, ele colocava o povo diante de Deus. Então, é eu e você. Mas eu não tenho tempo. Eu deixo isso para minha esposa. Eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia na minha casa. Eu não tenho tempo de pegar a mão da minha esposa e orar com ela. Pô, irmão, aí fica complicado. Porque o Noé aqui foi uma pessoa que levou toda a sua casa. Entraram 7 pessoas na arca só. E quem foi os 7? A família do Noé. O Noé preservou a sua família diante de um mundo que estava se deteriorando. Diante de um mundo que estava apodrecendo moralmente, eticamente, em tudo. Então, assim, uma palavra para nós aqui de bênção é que o Senhor, Deus, Ele ouve a tua oração, homem que está aqui, pelo teu filho, pela tua esposa. Estava conversando com o irmão ali agora que chegou, e aí ele está falando para mim, assim, confia que Deus vai dar vitória. Ele falou, parece que está demorando, mas Deus vai dar vitória. Agora nós temos que colocar diante de Deus aquilo que só Deus pode fazer. Eu e você, mesmo que você tenha, você tem um curso superior, você tem doutorado, você é empresário, você tem não sei o quê, tudo jóia, coisas humanas, não tem problema nenhum. Agora, quando se trata de alma, quando se trata de coração, só quem pode fazer esse câmbio, essa mudança é Deus. E como é que a gente faz? Dependendo dele em oração, orando. Falando, Senhor, eu não consigo, mas tu consegue. Senhor, eu consigo até dar um celular, o último celular, que agora eu acho que é o 15, ou 16, sei lá, ou 17, 18, para o meu filho. Eu consigo dar isso para ele. Mas mudar o coração dele eu não consigo. Quem muda o coração é Deus. Como disse o Martinho Lutero, o grande reformador, ele disse, nós pregamos até os ouvidos. Agora, quem leva a palavra até o coração é o Espírito Santo, disse ele. É Deus que transforma, é Deus que muda. É Deus que cria essa espiritualidade na nossa família. Na nossa casa. Então, Noé e a sua família
foram abençoados por Deus, e a partir deles aqui, se você for estudar a genealogia até hoje, e as pesquisas, é a partir dessa família, porque todos foram destruídos, a partir deles, Cã, Sem, Jafé, a partir deles que é repovoado toda a terra de novo. É a partir deles aqui. Né? Então pode mudar ali para a gente ir adiantar. Então, não é como eu e você devemos obedecer a Deus. E aqui é uma coisa, é 20 e poucos minutos que eu estou pregando, 32 minutos eu encerro. Uma coisa importante aqui com Noé, se você estudar, você vai perceber que várias vezes vai aparecer a palavra obedecer. Ele nunca fez nada pela cabeça dele. Por exemplo, a arca. Vou fazer a arca pela minha cabeça. Então, não. Ele nunca deu uma martelada naquela arca gigante que vai abrigar a família dele e todos os animais que Deus designou para estar na arca. Ele não fez pela cabeça dele. Ele fez conforme o modelo, o protótipo que Deus deu para ele. Eu quero que você faça assim. Eu quero que você faça assim. E por isso a palavra obedecer, né, ou aquilo que foi ordenado, aparece várias vezes. Eu até botei aqui, assim fez Noé conforme tudo que Deus lhe havia ordenado. Depois lá você vai ver de novo. E Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. E depois vai aparecer de novo. Entraram para junto de Noé na arca, 2 a 2, macho e fêmea, como Deus tinha ordenado. Essa palavra vai aparecer sempre. Quer dizer, ele era um homem obediente. A quem? A Deus. Era Deus que sabia a métrica daquela arca, para ela não afundar. Naquela época inicial, Gênesis, que não tinha essa visão marítima, naval. Moisés não era um expert em fazer navio. Moisés era um homem que ouviu a voz de Deus, obedeceu a Deus e Deus o capacitou para fazer aquilo que Deus deu para ele fazer. E ele fez exatamente isso. Outro dia eu estava falando com a minha esposa, porque ela estava fazendo bolo e o bolo não estava dando certo. Às vezes criava pé, às vezes cozinhava muito em cima e aí tu ia cortar o bolo, ficava cru embaixo. Às vezes ficava muito, queimava embaixo e em cima ficava cru. E aí eu falei para ela, e ela falou, é a minha mão. Eu falei, eu acho que não é, Cida. Acho que não é. Eu acho que tu tem que ir na receita certinho. Se a receita diz lá, 4 ovos, não coloca 3 e nem 5, coloca 4, para tu ver. Se a receita lá diz que é assim, faz. Aí ontem ela fez. Ela fez, eu vou fazer, faz certinho como está ali. E ontem ela fez. Aí ela fez tal, e aí ela saiu e ficou lá naquele, como é que é? Não é no micro-ondas, lá no forno. Aí ela disse, na hora que bater, plim! Né? Aí tu tira ali, coloca a faca e vê se está certinho, senão tu coloca mais 5. E aí ela foi para o médico, eu fiquei ali. Aí, plim! Aí eu fui lá, né, tirei, botei a faca ali, olhei. Será que está bem certinho? Botei de novo. Será que está bem? Fiquei na dúvida, vou botar mais 5 minutinhos. Botei mais 5. Plim! Tirei, aí tirei e botei lá. Aí quando a Cida veio, eu disse, olha aí, Cida. Que maravilha. Aí fomos lá para a casa da mãe dela, que é do lado, né? Senhorinha de 85 anos. Aí, dona Cida, vamos tomar café. Trouxemos o bolo, aí ela já fez o café, já comeu. Aí eu falei para a Cida brincando, não falei. Segue o que está na risca. Aí depois, quando tu dominar bem, aí tu pode até fazer inventar um pouquinho. Mas segue, porque dá certo. A mesma coisa foi o Noé aqui. E a mesma coisa é eu e você. A gente não tem que inventar a roda e nem a pólvora. A gente tem que seguir aquilo que Deus falou para a gente fazer. Como homem, o que Deus pede de mim como homem? O que Deus pede de mim como pai, como filho? O que Deus pede de mim como servo, como alguém que está aqui na igreja, adorando ao Senhor, servindo o quê? Está tudo escrito aqui. Como Noé. E o Noé obedeceu e foi abençoado. E se eu e você, os homens mais abençoados que eu conheço, não são aqueles que têm mais dinheiro. Eu conheço muita gente rica. Mas as pessoas mais abençoadas que eu conheço são as pessoas que obedecem aquilo que Deus mandou ele fazer. Ele é um homem íntegro. Ele é um homem sincero. Dos seus lábios saem palavras de bênção.
Mesmo na dificuldade, mesmo quando a porta se fecha, mesmo quando chegou o desemprego, mesmo quando a doença chegou e tudo mais, mas ele continua amando e servindo a Deus, como Jó. Porque servir a Deus quando tudo está bom, também é fácil. Agora, servir a Deus quando às vezes a coisa está meio dificultoso, e adorar o Senhor, como diz a Bíblia, esse é o grande lance. E eu acabo aqui, irmãos, pode passar outra lâmina ali. Como nós vivemos uma época de dilúvio e precisamos estar dentro da arca. Eu já falei, isso aqui é um dilúvio de muitas coisas, de problemas, de dificuldade, de injustiça, de separação, de ideologias, de briga, de confusão, tanta coisa que eu não preciso estar aqui reportando para você. Nós vivemos um dilúvio no Brasil, assim, que parece que as coisas não vão, parece que a coisa não vai, é problemaiada. O Brasil é campeão de aborto, o Brasil é campeão de violência urbana, doméstica, o Brasil é campeão de tantas coisas, o Brasil tem títulos nessas áreas éticas, morais, territoriais, submundo, subestado, subnação. Há um dilúvio de um monte de problema na nossa nação. Você liga a TV, dá para você torcer, só sai sangue e problemas. Você olha para Brasília, só tem problema naquele lugar lá também. Ninguém traz solução. Você olha para o político aqui, você olha para o fulano ali, até mesmo às vezes olha para a igreja, só problemas. Quantos escândalos hoje estão dentro das igrejas evangélicas e também das igrejas católicas? É um dilúvio de um monte de problemas. E como é que a gente vai sobreviver a tudo isso? Se nós estivermos dentro da arca, mas não é na arca de Noé, se nós estivermos profundamente em Cristo Jesus. Jesus Cristo falou, olhando para mim, está lá escrito em Hebreus, olhando para Ele, no caso Jesus, autor e consumador da nossa fé. É em Jesus que eu devo olhar. A minha vida, ela deve estar pautada em Cristo Jesus. E por fim, irmãos, eu encerro aqui, pode passar lá. Aí eu vou para essa parte aqui que fala da morte, né? Muita gente morreu, e hoje a morte também está aí, e não é só morte física. É a morte moral, é a morte da ética, é a morte da educação, é a morte do respeito, né? As pessoas não respeitam mais ninguém. Se chegar ali, tu está com o teu carro ali, daqui a pouco tu deu uma viajada, encostou, o cara já buzina, já quer te perseguir, já, como outro dia eu estava conversando com um empresário, amigo meu, ele falou que ele estava assim, normal, ele foi fazer a curva normal e o motoqueiro veio assim, e ele tentou tirar, e o motoqueiro, não sei o que e tal, e ele, mas tu que está errado, e o cara veio atrás dele, e a mulher dele falando para mim, e nós ali desesperados, de motoqueiro atrás, aquele barulho, e nós entramos na garagem, ele entrou também, eu falei, agora vai dar uma desgraça. Aí eu orei e tal, e o cara foi embora. Então a gente vive hoje a morte da educação, a morte do respeito, a morte de perceber que o outro é uma morte que tá na nossa geração. Morte não é só quando o corpo cai no chão e vai para o caixão e depois vai para o cemitério. Existe morte espiritual, existe morte da esperança, morte da alegria. Não é à toa que a nossa geração é a geração mais ansiosa e mais depressiva da nossa época. É a nossa geração. Então, por fim, Deus salvou a família de Noé, e o que ele fez? Ele ergueu um altar. E aqui eu encerro. Se você pegar a Bíblia e estudar ela, você vai ver que a palavra altar, que é uma demonstração da minha adoração a Deus, a primeira vez que aparece a palavra altar é aqui. Não foi nem com Adão, lá no Éden, nem com ninguém. Primeira vez que aparece essa palavra aqui, altar. Noé construiu um altar ao Senhor. Entendeu? Primeira vez que aparece essa palavra altar, aparece aqui, altar eu te adoro, Senhor. Pelo fato do Senhor ter me salvado, ter me guardado, ter me ajudado, ter me fortalecido, ter me dado força. Sabe quantos anos depois disso aí, quando o dilúvio demorou 1 ano e pouco, né? Quando as águas baixaram, e quando Noé fez esse altar aqui, depois disso aqui, sabe quantos anos mais ele viveu? Mais 300 anos. Adorando ao Senhor. Então eu encerro dizendo assim, minha vida, sua vida, homem, deve ser um altar de adoração.
Você chegou lá e tudo agora, até o cachorro já sai de lado porque já sabe que você vai chutar o portão. Não. A sua casa tem que ser um pedaço do céu aqui na terra. Quando você chega às 6 horas, é uma alegria o seu filho ver o pai. É uma alegria a esposa do meu marido chegou. É uma alegria porque a sua casa é um pedaço do céu aqui, porque a sua casa é um altar. A sua casa é um altar de adoração a Deus. A sua casa é um lugar onde Deus habita. A sua casa é um lugar onde o Espírito Santo de Deus está ali naquele lugar. Você está bem com a sua esposa, você é rico do seu filho, você... Não estou dizendo aqui, como preguei no casamento sábado, não estou dizendo aqui que nós não temos problemas e dificuldades e isso. Não estou colocando uma redoma de vidro nisso aí, não é isso que eu estou falando. Eu sei das dificuldades, porque nós somos humanos. E onde há um humano, há a imperfeição. Só Deus é perfeito. Agora o que eu estou falando aqui é que nós podemos ter atitudes de bater e dizer: eu quero ser uma bênção lá na minha casa. Eu quero ser uma bênção para a minha esposa. Eu quero elogiar mais o meu filho. Eu quero amar mais o meu filho. Eu quero beijar mais o meu filho. Como um amigo meu, pastor, empresário, um grande empresário lá de Maringá, ele sentou, ele, a família e tal, e ele disse: nós temos tudo isso aqui é dele, prédio, tudo isso aqui, mas sabe, tá faltando coisa aqui na nossa casa. O que está faltando? Abraço, amor, mais carinho. E aí, então, a partir de hoje, a gente vai estabelecer aqui, nós vamos se abraçar, nós vamos se beijar, e o marido, a esposa e os filhos. E eles criaram a cultura do afeto. Porque às vezes a gente se levanta, os nossos filhos se levantam, a esposa, tudo, cada um vai para o seu lado, aí chega, come tudo rapidinho, cada um vai para o seu celular, aí chega à noite, está todo mundo cansado, está no celular, está aqui, e a gente não tem mais relacionamento. A gente não tem mais altar. E o Noé teve altar e os filhos dele foram abençoados. E ele também foi. E eu desejo que nós, nessa última pregação aqui, que nós como homens, possamos trazer para dentro da nossa casa o divino Deus. E ser homens e mulheres que a nossa esposa vão dizer assim: puxa, o meu marido, ele é o provedor, mas o meu marido é um homem espiritual. Essa é a coisa mais bonita que uma mulher pode falar. Meu marido é o provedor, é aquele que traz, aquele que tal, mas ele é um homem espiritual. Ora, ajuda, tem altar aqui. Amém, irmãos? Então vamos colocar em pé em nome do Senhor Jesus.